Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos lá, faltando 15 minutos para as 11 da noite, a gente está recebendo ao vivo no estúdio aqui o nosso entrevistado mais aguardado da semana. Ele que é o Dr. Ricardo Proto, cirurgião plástico, causou aí uma movimentação muito grande nas redes sociais durante todo o dia, foi bem bacana, viu, doutor? Obrigado por ajudar na divulgação dessa entrevista, porque nós escolhemos você para vir aqui hoje representando toda a classe médica, porque amanhã, dia 18, é o dia de vocês, o dia do médico, então parabéns pelo seu dia e seja bem-vindo à nossa casa. Bom, boa noite a todos, boa noite Thiago, Cris, boa noite a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, em especial pela lembrança aí do dia do médico amanhã. Imagina. Legal. Doutor, tá na moda fazer cirurgia plástica? É uma coisa de modinha? Nos últimos anos, né, nós tivemos uma grande popularização, né, da cirurgia plástica, por ser uma especialidade que se tornou um pouco mais acessível aí, né, economicamente falando. Antigamente, né, há cerca de 20 anos, cirurgia plástica era o padrão de pessoa rica, né, pagava-se até em dólar, né, uma cirurgia plástica. Hoje em dia, pelo aumento do número de profissionais e pela maior acessibilidade, né, do paciente em termos de hospital ou até os materiais utilizados em cirurgia plástica, teve um grande aumento aí do volume, né, cirúrgico. E é possível mensurar, obviamente que cada médico tem o seu preço, cada hospital tem o seu preço, mas ficou, por exemplo, metade do preço, 1/3 do preço, ficou bem mais viável mesmo, de verdade? Ficou mais viável, nós não temos como mensurar isso, mas ficou muito mais viável do que no passado, com certeza. Maravilha. E qual é a cirurgia mais comum hoje, a mais procurada? É nariz, seio, lipo? Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, nós fazemos um censo aí, né, durante um período, né. O último censo demonstra que, em primeiro lugar, nós temos a lipoaspiração como a cirurgia mais realizada no Brasil e, em segundo lugar, a prótese mamária. São as duas mais comuns. As duas mais comuns no dia a dia do consultório. E você tem uma preferência? Existe algo que é, vamos dizer assim, mais simples? No seu caso, Dr. Ricardo Proto, você é especialista, prefere fazer mais uma coisa do que outra, um nariz, alguma coisa assim? Como é que é? O cirurgião ele acaba direcionando sempre para uma área. Tá. Né? Então, a cirurgia plástica é uma especialidade que abre um leque muito amplo, né, de opções para o cirurgião. Então, nós temos a cirurgia plástica estética, reparadora. E o cirurgião que opta pela cirurgia plástica estética em si, eu acho que é difícil você criar uma preferência, né? O que aparecer a gente está fazendo. Bacana, bacana. Dr. Ricardo Proto conversando com a gente ao vivo aqui no Na Noite Ipanema. A gente está falando bastante das mulheres, né? Mas e os homens com relação à cirurgia plástica? Aumentou? Tem procurado mais? Qual é a preferência deles? Teve um aumento muito grande aí da procura de homens, né, no consultório de cirurgia plástica. Então, procedimentos aí muito realizados em homens, né? Nós temos a lipoaspiração, rinoplastia, que é a plástica do nariz. E hoje em dia também temos aí a disponibilidade, né, dos implantes, né, torácicos, né, as próteses mamárias masculinas, né, que são as próteses de peitoral aí para dar uma musculatura um pouco mais desenvolvida. O homem tá querendo ter peitinho, então, agora. Exatamente. Panturrilha também, né? Tudo pelo corpo perfeito, né, doutor? Eu queria que você falasse pra gente, porque tem muitos... são centenas de milhares de cirurgias realizadas, não só no Brasil, mas no mundo todo, durante todo o ano. Mas se lembram... Espera um pouquinho que agora tá dando a microfonia aqui. Luizinho Rodrigues resolveu a façanha de colocar o nosso retorno. Bom, mas... essa corrida da cirurgia plástica, todo mundo querer fazer, as mulheres, os homens, tudo mais, isso teve um lado bom porque aumentou-se a segurança dos procedimentos cirúrgicos? Hoje em dia, né, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em si fez uma campanha muito grande em torno de segurança, né, segurança em cirurgia plástica. Então é sempre importante frisar, né, que cirurgia plástica é coisa séria, né, não é algo simples como ir ao mercado e comprar peixe, né. E esse procedimento tem que ser realizado dentro das normas de segurança. Em primeiro lugar, sempre realizar o procedimento com um profissional, né, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós temos inúmeros médicos, né, exercendo a especialidade sem ser cirurgiões plásticos, principalmente aqui na região. Temos aqui na região? Temos na região, exatamente. Então é sempre importante orientar a população a acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, www.cirurgiaplástica.org.br, cirurgia plástica sem acento,
Lá, procurando pelo nome do cirurgião, você vê se realmente é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é o primeiro parâmetro de segurança. Em segundo lugar, realizar o procedimento em ambiente hospitalar, né, de preferência um hospital que tenha uma UTI, um banco de sangue, para, se porventura tivermos alguma intercorrência, o paciente vai estar bem amparado. Seguro morreu de velho, né? Como dizem. Doutor, existe alguma preocupação no que diz respeito, assim, de um preparo psicológico? Porque às vezes a pessoa coloca muita expectativa, tipo, minha vida vai ser melhor se eu fizer o nariz. Eu vou conseguir um namorado se eu botar seio. E de repente ela foca tudo naquilo, o psicológico naquilo, e não lida bem quando aquilo não tem um resultado na vida dela como ela achava que ia ter. Quando o problema era os outros 90%. Ela é uma pessoa extremamente chata. Ela acha que botando mais seio ela vai arrumar um namorado, sabe? Alguma coisa assim. A cirurgia plástica em si, né, o que nós notamos com frequência no consultório é um aumento da autoestima do paciente realmente realizando o procedimento. Esse aumento da autoestima levando a uma melhor vida amorosa, até profissional e social, né? Agora, a pessoa concentrar todos os problemas em um defeito que seja, né, físico, que ela considera, né, um defeito físico, né, é um pouco complicado. Aí nós caímos, né, em patologias psiquiátricas mesmo, né, onde nós temos aí o principal, que é o dismorfismo. Isso, né, é detectável numa consulta? É um pouco complicado, né, mas acho que a primeira consulta em cirurgia plástica é uma entrevista bem longa. Minhas primeiras consultas chegam a durar de 40 minutos a 1 hora de conversa com o paciente. Dentro disso, você acaba, né, pegando as artimanhas de analisar bem o perfil psicológico de cada paciente. Legal. E qual que é o perfil mais comum nessa entrevista? Como é que é, por exemplo, independente de ser homem ou de ser mulher, né? Normalmente são pessoas, de que maneira elas encaram a cirurgia? Como algo 100% estético ou é bem meio a meio, né? Como é que é isso? É um pouco meio a meio, né? A cirurgia plástica, nós temos um grande perfil aí de mulheres, né, que procuram cirurgia plástica. São mulheres que tiveram gestações. Então são mulheres que têm uma flacidez abdominal, uma flacidez mamária, mulheres que tinham um corpo perfeito antes, né, dos filhos. E todas essas alterações acabam, né, influenciando até no próprio casamento, assim, para uma mulher não se sentir mais à vontade com o marido. Ou até mesmo aquela menina nova que procura um consultório de cirurgia plástica para colocar uma prótese de silicone ou fazer uma rinoplastia, algo mais simples, né? Então, e quando é nesse caso de uma, vamos dizer assim, adolescente, antes de completar 18 anos, mesmo que a mãe tenha autorizado, é possível ou você não encara? Como é que esse dilema da paciente ainda menor de idade? Nós temos aí separados, né, por cirurgias, né, as idades, né, mínimas para a realização dos procedimentos, né? Começando aí pela otoplastia, né, que é a cirurgia plástica de orelha, está autorizada a partir dos 5 ou 6 anos de idade, quando a criança começa a idade escolar, e isso pode gerar até um constrangimento, né, o famoso bullying aí, constrangimento psicológico. Para a prótese de mama, tem que ter as meninas a partir dos 17, 18 anos, assim como lipoaspiração, e rinoplastia, que é a plástica de nariz, que é muito procurada também, né, a partir dos 15 anos, sendo que a menina, né, no caso já uma mulher, tem que ter pelo menos 2 anos aí da primeira menstruação. Olha que bacana, são curiosidades desse mundo da cirurgia plástica com o Dr. Ricardo Proto ao vivo com a gente. O papo tá muito legal. O Luizinho Rodrigues quer fazer uma pergunta pro Dr. Ricardo, que vai colocar o fone aqui rapidinho. Vamos lá, Luizinho, ó. Doutor Ricardo, boa noite. Tudo que é em excesso, né, é ruim. Se tomar 20 copos de água, vai ficar ruim. A plástica em excesso também é ruim, porque às vezes a gente vê tanto homem quanto mulher que dá uma piscadinha, mexe o ombro, dorme com os olhos abertos, né, de tanta plástica. Isso também faz mal, tanto psicologicamente como fisicamente? O que nós temos que tomar cuidado são com esses exageros mesmo em cirurgia plástica, né? Isso é frequente na mídia, né? O maior exemplo aí, acho que nós temos, é o Michael Jackson, né, que acabou destruindo o nariz, né, e ficou totalmente deformado. Mas o que cabe ao cirurgião, acho que o bom cirurgião não é aquele que apenas tem bons resultados, né? É aquele que sabe indicar muito bem o procedimento. Então cabe ao cirurgião colocar um pausa e né, orientar o paciente o que realmente seria necessário aí para sua satisfação do resultado. Maravilha, doutor Ricardo Proto ao vivo com a gente aqui no Na Noite Ipanema. A gente vai fazer o seguinte, doutor, vamos tocar uma musiquinha
e porque a gente tem um compromisso aqui com o artístico da emissora. E o senhor aguarda mais um pouquinho para a gente continuar essa entrevista? Com certeza, estaremos Então, presentes. maravilha. Doutor Ricardo, daqui a pouco conversando mais. O papo tá ótimo, né, Cris? Uma delícia. Sempre no oferecimento de cervejaria Burgman, prazer em cerveja, e Viação Cometa. Viaje tranquilo, viaçãocometa.com.br. É assim que se faz. Na noite. Na noite com a IPA. Estamos de volta, 11h03, recebendo aqui no estúdio, ao vivo, nessa entrevista muito bacana com o Dr. Ricardo Proto, ele que é cirurgião plástico e está aqui conversando com a gente sobre a rotina dele, o ambiente hospitalar, como é que é o perfil das pacientes ou dos pacientes também. Mas lembrando que o Na Noite Ipanema conta com a sua participação pela internet. Nós temos já a foto do Dr. Ricardo com a Cris Paiva no Facebook, é o facebook.com/nanoiteonline. Se quiser mandar uma pergunta pelo Face, fica à vontade, a gente tenta, na medida do possível, atender todo mundo. E a Cle Paiva, irmã da Cris Paiva, já soltou até piadinha, é isso, Cris? Ela mandou, e esse doutor bonitão? Esse doutor bonitão. O pessoal fica brincando, né, porque o Dr. Ricardo é o Dr. Hollywood de Sorocaba. Já ouviu muito disso, doutor? Eu já ouvi bastante disso. Como é que você encara isso? Eu encaro como um elogio, algo bom. Algo bom. Antes que ele seja eleito alguma coisa e depois vire pejorativo, mas, né? Não, mas eu acho que é legal que ele seja bonito, porque você vai no dentista, você quer uma pessoa com dentes legais, né? Aí você vai fazer cirurgia com uma pessoa... se ele soubesse, ele se arrumava, ué. É verdade, tem essa também. Então vamos lá, doutor Ricardo conversando aqui com a gente, sempre no oferecimento da cervejaria Burgman, prazer em cerveja, e também da Viação Cometa, viaçãocometa.com.br. Doutor, a gente já conversou bastante, o senhor explicou pra gente sobre a cirurgia mais comum, o perfil normalmente, mas existe um paradoxo que eu acredito na cabeça do cirurgião, porque ele quer agradar a paciente, até porque é um mercado, é um comércio, o cirurgião ele vive disso, vive de fazer boas cirurgias, exatamente, do feedback positivo, do boca a boca também nesse mundo, e no seu caso está sendo super positivo, mas o limite seria, uma paciente sonha com o nariz da Kate Winston, lá, a princesa, lá. Ou, por exemplo, quer ter 500 ml de prótese no seio, quer ter o peitão, enfim. E daqui 3 anos vai tratar a coluna, né? Então, e exatamente, como é que é essa situação? Você tenta orientar ou tem que agradar, como é que é? A maioria das pessoas já chegam com alguma coisa em mente, né, no consultório, no dia a dia. Mas cabe ao cirurgião, realmente, a cirurgia plástica é tudo questão de uma boa indicação, né? Como você mesmo disse, né, nós trabalhamos com o resultado, né? É uma especialidade de fim, não de meio. Né? O paciente quer o resultado bom e o cirurgião também, porque, como você mesmo falou, ela é meio propaganda ambulante. Sim. Né? E é o boca a boca mesmo que conta na especialidade. Mas cabe ao cirurgião fazer a indicação correta, né? Não adianta escolher um nariz de uma atriz ou de uma pessoa famosa, sendo que o rosto daquela pessoa não comporta aquele nariz, né? As definições anatômicas, né, do próprio corpo, ou até mesmo uma menina que chega com uma ideia de colocar uma prótese de 500 ml e na verdade a mama e o tórax dela comporta uma prótese de 300 ml no máximo. Porque tem uma estrutura, né? Não adianta... Por exemplo, eu tenho ossada larga, né? Eu tenho ombro largo. Então não adianta eu chegar lá e falar, quero fazer uma lipo pra ficar magra que nem a fulana. Eu nunca vou ficar magra que nem a fulana, eu posso virar só osso. Você tem que analisar o perfil, né, anatômico, o perfil psicológico, que é muito importante, né? E as restrições também para chegar nesse resultado que a paciente está procurando. Né? E, doutor, qual que é o conselho para as mulheres que querem o corpo perfeito, por exemplo? Querem fazer uma lipo, o verão tá chegando, ainda dá tempo, aquela coisa, porque tem mulher que é louca, né? Tudo pela viagem de janeiro, por exemplo, a viagem do Réveillon, ou o Carnaval, que é também um casamento mês que vem. Casamento mês que vem. Antes de fazer a cirurgia, ela precisa se preparar fisicamente, perder um pouco de massa. No caso da lipo, o que é importante? Por exemplo, o tabagismo, eu sei que é uma restrição. Fala sobre isso. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Porque nós temos que ver que a cirurgia plástica em si não é uma cirurgia de emagrecimento. Né? A pessoa não vai perder peso na balança fazendo uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica é uma cirurgia de contorno corporal. Né? Então, o peso ideal é um fator muito importante, porque as mulheres às vezes pensam que estão fora do peso e chegando ao consultório do cirurgião plástico vão sair magras, lindas. Né? Isso é um pensamento
totalmente errado. Existe, entendeu? Infelizmente. Existe, né? Totalmente. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estipula algumas normas também, principalmente em relação ao peso ideal para a realização de cirurgia plástica. Eu respeito, né, uma norma que é através do índice de massa corpórea, então a gente faz um cálculo, a pessoa tem que estar com esse número até 27, que é peso sobre a altura ao quadrado. Isso já classifica um sobrepeso, mas é um sobrepeso tolerável para o procedimento, diminuindo assim o índice de trombose, de uma infecção ou até mesmo de abertura, né, da essência dos pontos. Então existe esse limite, 27 do IMC, vamos dizer assim. Exatamente. Maravilha. Doutor, como você se interessou por essa área especificamente? A cirurgia plástica me causou grande interesse aí logo no primeiro, no segundo ano de faculdade, estudando anatomia, né? Sempre tive uma paixão muito grande por essa parte anatômica, né? Já no terceiro ano de faculdade, né, onde nós entramos, né, no treinamento cirúrgico, em animais antigamente, hoje em dia já ficou proibido isso, né? Eu já desenvolvi aí essa paixão pela especialidade, né? E no decorrer dos 6 anos de medicina me dediquei a trabalhos científicos na área até realizar toda aí a pós-graduação e me tornar, né, realizar esse grande sonho aí, que foi se tornar um cirurgião plástico. E muita gente não tem ideia, mas o cirurgião plástico, ele é praticamente um artista, né? Existe um trabalho, uma precisão de mão, né? Tem que ter a mão, tem que ter nascido para isso. Óbvio que vai treinar muito, vai ralar muito. Eu acredito que a residência de um cirurgião plástico não deve ser algo simples e fácil de ser completa, mas se a pessoa não tiver o talento em realizar o procedimento manual, também não adianta. Eu acho que isso em todas as profissões, né? Você tem que ter o dom realmente para estar realizando com sucesso. Tem uma frase que diz assim, que chegaram por um artista plástico e falaram para ele como é que ele conseguia pegar uma pedra de mármore e fazer um elefante. Aí ele respondeu assim: eu olho pra pedra e tiro tudo o que não parece um elefante. Então, então acho que é mais ou menos isso. Ele pega aquilo ali e tira tudo que não parece um nariz, até ficar parecendo um. Até ficar o nariz, né? Luizinho Rodrigues. Doutor Ricardo, a gente está ouvindo aqui a entrevista, até comentando com o Carlinhos, o senhor parece bastante moderado no sentido de dar às mulheres o que realmente elas precisam e não o que elas querem, né? E quanto aos maus médicos que não estão nem aí, estão preocupados com que toda a profissão tem, né? Estão preocupados com o ganho, né? Sim. Os verdadeiros açougueiros aí fazem qualquer negócio, metade do preço, custa 10 mil reais, por exemplo, eles estão fazendo por 2 mil reais uma cirurgia dessa. É ruim também, né? Porque a gente vê, eu estava comentando aqui no estúdio também, uma amiga fez uma cirurgia, colocou lá 500 ml de peito. Fica bonito. Só que não dá para convidar nenhum amigo para ir na casa, porque não se fala mais, não olha para a pessoa, fica olhando para os peitos. Então fica ruim, né? Fica uma situação até ruim. E nesse sentido, o senhor acha que ainda nesse ramo tem muitos maus médicos? Eu acho que existem maus médicos, né? Assim como toda área, tem os Sim. bons e os maus profissionais, né? Cirurgia plástica, o problema é que com essa popularização acabou virando, né, falando vulgarmente, até um mercado de peixe, né? Muita paciente procura o preço, ou até mesmo as pacientes estão acima do peso, querem resultado imediato, e tem muito profissional que acaba realizando a cirurgia aí nesse tipo de paciente. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Acho que o importante sempre é realizar o procedimento com segurança e, em primeiro lugar, a satisfação do paciente, antes até mesmo do dinheiro no bolso, né? Maravilha, conversando aqui com o Dr. Ricardo Proto, cirurgião plástico, dando essa entrevista estendida, bem legal, muito bacana. O pessoal tá bombando na internet, tá bem legal mesmo, doutor. Quais são as principais novidades da área em termos de procedimentos, de equipamentos? A cirurgia plástica está se inovando, está também em constante evolução, assim como outras áreas da medicina? A cirurgia plástica é uma especialidade em constante evolução, né? Nós temos aí como exemplo as próteses de mama, né? Que antigamente nós tínhamos o silicone líquido no interior, tinha um alto índice de ruptura dos implantes, hoje já é um gel de alta coesividade, que não extravasa, né? E eu acho que a grande novidade aí que nós podemos falar são as técnicas de lipoaspiração, né? Nós temos a lipoaspiração a laser, lipoaspiração ultrassônica, né? E até mesmo os aparelhos de laser aí, usados para rejuvenescimento, inclusive, aí, sobretudo o rejuvenescimento facial, né?
E esse novo procedimento que o senhor falou de cera laser, o que isso facilita na prática para o leigo, né? Como é que funciona? A lipoaspiração a laser, na verdade, o que difere da lipoaspiração convencional é que antes de realizar o procedimento em si de lipoaspiração, né, com uma cânula multiperfurada na ponta, o movimento de vai e vem, que acaba aspirando a gordura, nós passamos um aparelho de laser na gordura e esse aparelho acaba derretendo, preparando um pouco melhor essa gordura para, no momento da aspiração, ser um procedimento menos agressivo. Entendi. Doutor, tem um ouvinte aqui que ele mandou o seguinte: boa noite, galera. A mulher que não estiver satisfeita com o corpo, apresenta pro doutor, mas a que estiver satisfeita com o corpo, apresenta pra mim. Esse é um esperto. Esse é o galã, né? Esse é o cara que tá aproveitando aqui a onda. Bacana, mas é o ouvinte sempre participando. Doutor, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio. A gente agradece demais mesmo. E eu queria que nessa última participação agora, e que a gente agende uma nova visita no futuro, porque foi muito legal mesmo, que você deixasse uma mensagem, principalmente para as mães de meninas adolescentes. O ouvinte do Na Noite Ipanema, ele tem um perfil já acima dos 30 anos, na grande maioria tal, e tem muita mãe que cobra da menina que ela seja aquilo que a própria mãe não conseguiu ser, né? A Barbie, a boneca tal, e que não influencia a menina aí tão jovem para uma mesa de cirurgia só pela questão da estética. Tem como o senhor fazer esse paradoxo para nós? Tem, com certeza. Eu acho que a importância, né, da cirurgia plástica no lado psicológico realmente aí tem um fator muito, né, de grande importância para o desenvolvimento do paciente. Mas lembrando que muitas vezes pode ser um resultado eterno e isso pode trazer constrangimentos lá na frente, né? Sempre realizar o procedimento com segurança, se for realizado. Sempre pesquisar se o profissional é realmente membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Realizar o procedimento em ambiente hospitalar, pesquisar sobre o hospital, pesquisar sobre o profissional, isso é muito importante. E nós estamos aí para causar felicidade em todos. Em né? todos, com certeza. Doutor Ricardo, muito bom. Cris, gostou da entrevista? Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Não, a pergunta eu queria saber quanto é a consulta. Isso deixa pra fora do ar, com tá certeza. bom? Doutor, muito obrigado, valeu mesmo. E quem quiser conhecer mais o seu trabalho é só entrar no cirurgiaplástica.org.br, é isso, e né? digitar meu nome vai cair lá, todos os contatos. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Ricardo Proto, Proto. Valeu, doutor, um abraço.